Apresentação: Carol Camurugi. Cola que é sucesso, cola no meu podcast. Como prometido, ela voltou e hoje com um tema pra lá de especial. Seja bem-vindo, doutora Vera, pediatra, homeopata, não é isso? Esqueci. E terapeuta, claro, e terapeuta. Como ela é terapeuta, ela vai falar também hoje de um assunto que nós mamães sofremos. Eu já cheguei lá, porque eu tenho 2 filhas, uma de 26 e uma de 8. Eu já passei por isso. Já passou, né? E aí, como é que foi passar por isso, Carol? O que você lembra? Mas primeiro, seja bem-vinda, né? Mais uma vez, gente? Toda semana. E assim, porque é muitos temas e a adolescência é uma parte que a gente... Ai, meu Deus, é adolescente, é que a mãe saiu daquele período de criança, começando na adolescência. Qual a idade que a gente fala pré-adolescência, adolescência, como é que é? Então, primeiro, né? Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, né? E, então, a adolescência, se a gente for definir pela Organização Mundial de Saúde, ela vai dos 10 aos 19 anos, 11 meses e 29 dias, né? E se for pelo Estatuto da Criança, é dos 12 aos 18, né? Que é chamado de adolescente. Então, para a saúde, 10 anos, né? Você já está entrando na adolescência. E a gente chama de pré-puberal, é aquela fase que antes da criança começar o desenvolvimento puberal. Tipo, a menina nasceu peito, né? O menino nasce pelo, né? Então, isso é a fase pré-puberal. E quando ele faz a puberdade, que ele completa todo o desenvolvimento, a menina menstrua, né? Então, ele fez a fase puberal, mas tudo é adolescência, né? E vai até os 20 anos de idade, para a saúde até os 20 anos de idade. E porque toda mãe tem medo... Medo, assim, no sentido de, né? Como que vai ser meu filho? O que fazer? Como controlar? Umas prende demais, umas solta demais. Querendo acertar, mas às vezes elas se cobram muito. Como fazer nesse período? Então, a adolescência é uma fase peculiar da vida, né? Eu falo que na infância você tem os terríveis 2 anos. A gente chama de quase adolescência da criança. Que é quando ela começa a perceber que ela existe. Né, que ela tem vontade, que ela tem desejo, ela começa a explicitar as emoções dela. E na adolescência, quando a criança se torna adolescente, quer dizer, deixa de ser criança, e ela passa a enxergar o mundo como ele é. Né? Eu falo que a criança sai do princípio do prazer para o princípio da realidade. E ele começa a pensar e a abstrair, a pensar sobre o futuro, a pensar sobre uma coisa que aconteceu. Ele começa a ver que aqui existe violência, que ele tem que ser aceito. Então, assim, essa mudança e muitos hormônios, né? Então, isso gera é um momento difícil para a criança, para o adolescente. Nesse momento de transformação, a transformação do corpo, né? Que aí começa a nascer o peito, ou cresce o pé, cresce a mão primeiro. E às vezes não cresce, né? Aquele adolescente. Tem 2 fases que é muito difícil. Aquele que vira adolescente muito cedo, aquela menina que menstrua muito cedo, com 10 anos, né, 11 anos, ela fica mocinha muito antes da escola e fica com vergonha, não sei o quê, não sei o quê. E aquela que menstrua muito tarde também, que todas as minhas amiguinhas já cresceram, os meus amigos já cresceram e eu tô aqui criança, né? Então, é um período de muito difícil, né? Então, eu acho que isso que os pais têm que estar atentos, né? Que é um período difícil para o adolescente de vivenciar esse período da puberdade, principalmente, da transformação. E o importante também é como a gente agir, né? Por exemplo, tem adolescentes mais rebeldes, tem uns que ficam muito em casa, não saem de casa para nada, só fica no computador, né? Só fica em jogos. Tem uns mais que já são mais da rua, assim, de ficar com os amiguinhos. Tem uns que são mais aqueles que chamamos de nerds, que estudam muito. Então, tem vários tipos. Mas, assim, toda mãe preocupa. Na sua experiência, como é que foi a sua adolescente? A minha filha, graças a Deus, gente, a primeira não me deu trabalho nenhum. Ela sempre foi muito estudiosa. Mas teve um momento dela, que agora eu lembrei. A Aline, quando tinha 15 anos, ela tinha um problema dela achar... Ela estava magra e ela achava que estava
gorda, porque ela sempre foi magra. E ela passou por um período muito difícil, que eu precisei levá-la na psicóloga, porque ela tinha uma balança. Nossa, eu lembro que eu peguei uma balança debaixo do travesseiro dela, isso me doeu muito. Porque ela pesava tudo, ela se policiava o que ela comia. Porque ela se via, ela estava com 48 quilos, ela se via com 70. E naquela época da Aline, eu nem era cheinha, era magra, tipo assim, né, de referência, alguma coisa, não. E isso, graças a Deus, ela conseguiu. Superou, né? Superou, mas assim... Com certeza você deve ter dado bastante apoio, entendido. Sim, né? eu fiquei preocupada com esse negócio de que... Mas assim, a única coisa que eu passei em relacionamento a isso... E a gente fica preocupada, né? Tipo assim, ai meu Deus, ela com 15, 6 anos. Mas ela... Foi engraçado que o primeiro namorado, ela casou e tá até hoje, né? Então assim... Sempre foi boa aluna, mas teve esse probleminha de distúrbio alimentar. Pois é, porque, por exemplo, assim, você é criança, de repente, seus pés começam a crescer, né? Então, você fica... A maioria dos adolescentes são estabanados. E aí, muitas pessoas crescem, porque a maioria, todo mundo fica os pais. Esse menino é muito estabanado. Por quê? Porque o pé e a mão crescem primeiro, né? Então, ele tropeça, ele derruba copo. Então, a gente tem que ter Nunca parei para pensar nisso, Pois porque os adolescentes são... então, e se você tem que ter bastante cuidado para não criar rótulo, né? Então, de repente, o seu corpo muda. De repente, você começa a pensar sobre o que você vai ser. Aí, você começa a pensar sobre a profissão. Então, e aí, se vai ser aceito no grupo. Porque o que o adolescente vivencia nesse momento? Ele vai romper, né? Romper, não é romper de verdade, com os pais para buscar a própria identidade. Então, ele vai questionar todos aqueles conceitos que foram passados pela adolescência, né? Para ele adquirir os próprios conceitos dele, a própria personalidade dele. Então, por isso que se fala que o adolescente é rebelde, né? Não é rebelde, ele questiona, né? Então, se você souber que isso é comum e você souber lidar com isso, né? Eu falo sempre com os pais, você tem que estar do lado do seu filho e não contra. Então, por exemplo, o filho vai sair. Então a mãe fala, filho, tá frio, bota uma calça comprida. Não, vou botar short. Chega ali fora, os amigos estão todos de short, volta correndo, você entende? Assim, porque ele realmente não tem identidade ainda, né? Então a mãe fala, mas doutor, esse menino não tem identidade. Não tem mesmo. Ele está construindo a identidade dele. Ele tem aquilo que ele aprendeu com vocês e aquilo que ele está vendo no mundo. E isso gera uma confusão interna tão grande, né, que às vezes é manifestado através de sintomas, através de dores, né? Eu falo até que é as fases do com dor nas pernas, com dor nas vistas, né? Porque se não for acolhido, se não der chance, né, para quando você vê que seu filho não está bem, está muito estressado, está muito rebelde, está tudo bem com você, está vindo pensamentos Tudo ruins, diálogo, né? Tudo diálogo. E essa coisa da imagem é demais, porque existe hoje em dia, né, assim, a gente vive numa cultura que a gente chama cultura da escassez, né? Em que nunca eu sou bom o suficiente ou nunca tá bom o suficiente. Você está sempre comparando. Aí eu tô aqui magra, mas aquela magra ali é mais bonita. Entende? Então, assim, parece que nunca tá bom, né? Então, o medo de não ser aceito, né? O medo de não arranjar um namorado, o medo de não casar, o medo de não ter uma profissão, o medo dos pais morrerem, que é muito comum nessa idade. Porque como eles percebem que você precisa de dinheiro para viver, e que para viver você tem que ter trabalho, né? E aí, como eu vou trabalhar se eu não sei trabalhar? Né? E se meu pai e minha mãe morrer? Né? O que vai ser de mim? Então, assim, essa rede de apoio, quando você passa essa segurança para a criança, uma rede de apoio, que você não só tem pai e mãe, a gente tem pai, mãe, avó, avô, tios, primos, vizinhos, amigos, e pessoas que você pode criar vínculos a vida inteira. Nunca você vai ficar abandonado, né? Sempre vai ter alguém para cuidar de você enquanto você... né, não tiver autonomia. E mais engraçado que você falou uma coisa que eu não tinha percebido, assim. Por exemplo, a gente que é mãe, a gente quer, às vezes, super proteger o filho e acaba um pouco que sufocando. O adolescente se sente sufocado. Né? E, às vezes,
o diálogo é muito importante, às vezes a gente quer ali monitorar ele o tempo todo, botar horário para isso, botar horário para aquilo. É claro que tem que ter regras, Sim. né? Mas às vezes também a gente sufoca um pouco, né? Muito bom, Carol. Muito bom você ter tocado nesse assunto. Porque, lógico, os pais também, do mesmo jeito que o adolescente vive essa ambivalência, né? Principalmente quando ele está ali com 10, 11 anos. Uma hora ele quer ser criança, outra hora ele quer crescer. Ah, mas eu já sou grande para isso. Mas algumas vezes quer comportamento infantil. Então, ele vive essa ambivalência. E os pais também vivem essa ambivalência, né? Assim, para isso você é grande, para isso você é pequeno, né? Então, também não é um momento fácil para os pais, né? Então, acho que a gente tem que estar sempre atento a isso, né? Também de dar apoio a esses pais, de ajudar, de orientar, né? E aí a criança, até esqueci o que eu ia falar, Carol. E agora? Não, pode continuar. As crianças... Então, pode fazer um recorte? Pode. Então tá. Não. Só não dar risada, começar falando, pra poder cortar depois. Então, Tá. só dar uma respiradinha. Então essa coisa de sufocar. Então, o que você tem que entender? O que os pais têm que entender nessa idade? Que aqui o adolescente não é mais criança e que ele já tem mais autonomia, né? Então, você tem que inserir o adolescente nas decisões, entendeu, Carol? É importante você inserir nas decisões. Então, é isso que os pais têm que entender, que não é mais aquela criança que você determinava tudo. O adolescente você vai inserir. Então, vou te dar um exemplo bobo. Aquela adolescente não gosta muitas vezes de tomar banho. Então, assim, não, você tem que tomar banho em tal hora, chegar da escola, tomar banho. Não, você tem que conversar, você tem que tomar banho, assim. Qual horário que você prefere? Lógico, estou te dando exemplo bobo. Eu Sim. quero tomar banho meia-noite. Não, meia-noite não, né, filho? Meia-noite não pode, né? Então, assim, você tem que inserir. Então, mesmo essa coisa de sair, de estar com os amigos, né? Lógico que o adolescente precisa de controle ainda, né? É uma idade que, como eles têm muita dificuldade, eles não têm definição da personalidade deles, assim, da identidade deles, então eles têm muita facilidade para entrar num vício, né? Por isso que o adolescente não pode dirigir, o adolescente, então ele ainda precisa de um certo controle, mas você tem que entender que ele já é um ser autônomo, que tem desejos, né? E que você tem que respeitar o seu filho, né? E fazer combinados, fazer acordos, né? E não só querer impor, né? Como se ele fosse uma criança. Agora, doutora Vera, a gente percebe, assim, na maioria das vezes, que a adolescente, ela desenvolve mais do que o menino, né? Porque assim, ela fica mais mocinha, ela fica mais... Você pega uma menina de 15 anos comparando com um de 15, é totalmente diferente. O menino é mais infantilizado e a menina é mais mocinha. Por que essa diferença? Você acha que é pela mudança do corpo ou pela cabeça mesmo? Não tem. É pela mudança do corpo. É quando você começa a fazer a puberdade, você começa a nascer peito, o menino começa a engrossar a voz, né? E começa a crescer. Porque o que marca a puberdade? É o crescimento mais rápido, né? Você vai atingir a altura prevista para você. E a menina também, o crescimento. Então, assim, o que acontece? Isso é muito engraçado. O menino que faz aquela puberdade um pouquinho, porque geralmente a puberdade do menino ela é um pouquinho mais tarde, é 14 anos. Por isso que é isso, as meninas ficam todas mocinhas, a média, né, em torno de 12 anos, e os meninos em torno lá de 14 anos. E eles não, ficam crianças. Então, as meninas já ficam olhando com os meninos da outra série, né, que já são maiores. Então, no caso da mulher, se ela menstrua primeiro, se ela muito precoce, ela fica envergonhada. Entendi. Porque a maioria das coleguinhas... Mas o menino não. Aquele menino que faz uma puberdade mais precoce, ele adora. Porque ele se acha mais assim... porque aí ele cresce, ele fica grande, as meninas começam a olhar pra ele, Mas tô entendeu? falando assim, mesmo assim, de cabeça. Você conversar com a menina de 15 anos e com um menino de 15 anos, ele é mais infantil do que a menina. Mas é por isso mesmo, porque ele faz uma puberdade mais tardia do que a menina, geralmente, né? E depende também do contexto que ele vive, de como os pais conversam, né? Os homens, você pode ver, os homens têm muita dificuldade de falar dos sentimentos deles, de falar o que eles sentem, né? Então, a mulher é estimulada a falar, mas o homem não. Então isso tudo, eu acho que atrapalha também nesse desenvolvimento emocional. Agora, eu vou falar um pouco da minha adolescência, assim, para poder... Que eu tinha várias dúvidas. E eu sempre... assim, por exemplo... Eu fui... Até 14 anos eu brincava de boneca, assim. Realmente fui. Só que depois dos 15, aí eu quis aproveitar a vida.
E aí eu comecei a ir pra Vital, né? Nunca fui de bebê, assim. Mas você menstruou mais cedo? Mais 14 tarde? anos. Ah, então. Você já Entendeu? Então é isso que você falou, foi incrível. Mas porque como é que foi para você? Eu também menstruei com 15 anos. E foi difícil para mim, porque a maioria das minhas amigas já estavam menstruadas, já estavam mocinhas, já tinha peito, e eu era criança. E aí elas cresceram, né? Porque atingiram a altura final. Eu, que era mais ou menos grande perto delas, fiquei pequenininha ainda, custei crescer. Então, para mim, foi um sofrimento demorar, né? Para minha mãe, adorou, porque, né, quanto mais demora para menstruar... Mas você acredita que eu gostei? Porque, assim, eu era muito infantil e, assim, eu queria, tipo assim, eu sempre queria, eu lembro do Dia das Crianças. Quanto que eu ganho de presente das crianças, mãe? Se eu menstruar, eu não vou ganhar mais, eu ficava adorando. Então, pra mim, quando eu fiquei, aí, assim, eu percebi, bom, agora eu já não sou mais aquela criança. Agora, com 14 anos, né? Então, aí sim que eu comecei a dar o primeiro beijo com 14 anos, a sair, essas coisas. Mas minha mãe sempre foi muito assim, olha. Minha mãe falava assim, você pode sair. E isso passou pra mim. Como é que pode, né? A educação que eu tive passou para a educação que eu dou para minha filha. Por exemplo, minha mãe falava, você pode trazer suas amiguinhas para cá, todas podem dormir aqui. Mas você nunca pode dormir fora de casa. Ah, Carol, eu questiono E não, isso, sim, entendeu? mas eu acabei passando isso pra minha filha. Você pode, mas assim, você não dorme. Então, tipo assim, e eu não deixava também ir na praia com ninguém. Tipo assim, desde, né, o negócio de afogamento, não com... E acabava passando isso pra minha filha. Pois é, aí o que você, por exemplo, assim, eu vejo muito, eu ouço muito isso no consultório, e eu questiono muito os pais, né? Então, qual a mensagem você está passando para o seu filho? Olha, você não pode confiar em ninguém. Você só vai estar segura na nossa casa. Verdade. Então, assim, aí eu até pergunto aos pais assim, mas você trata mal as filhas dos outros quando vem na tua casa? Por que na sua casa pode, aí mas os dos pais, outros claro não? que não. Falei, então só você que trata bem, o mundo inteiro trata mal, né? E como é que a sua filha vai viver as experiências? Porque quando ela vai dormir na casa, não é dormir na casa de cada um, mas é dormir na casa de uma pessoa que ela confia, ali ela vai viver experiências novas que vai servir para a vida dela futura. Ela vai aprendendo a lidar com as coisas, a lidar com os problemas que surgem ali, né? E botar em prática aquilo que você ensinou para ela, né? Então, assim, mas esse modelo que você está falando aí é muito repetido, né? Não, eu deixo todos os coleguinhas, isso desde criança, podem ir, né? Mas eu acho, assim, que a liberdade da criança, você tem que ir conversando com o seu filho, né? E tem certas coisas assim, você tem que conversar, você tem que potencializar seu filho, né? Eu sempre falo para os pais assim, as coisas podem acontecer em qualquer lugar, né? Pode acontecer na igreja, pode acontecer dentro de casa, pode acontecer na casa dos outros, né? Pode acontecer em qualquer lugar, na escola, né? Então, o que você tem? Você tem que potencializar a sua filha, você tem que conversar com ela, né? Escutar a sua filha e conversar sobre as possibilidades que existem no mundo, né? E aí ajudar ela a tomar decisões. Então, é onde ela começa a tomar decisões. Nessa casa da amiga que ela vai, que ela vai experimentando as coisas, ela vai aprendendo. Ah, eu deixei minha filha no shopping ali com as amigas e depois eu vou buscar. Então, ali no shopping ela vai viver circunstâncias que ela vai aprender, entendeu? Então, o que acontece muitas vezes? Os pais prendem os filhos até fazer 17 anos, aí quando passa no vestibular, que hoje em dia o vestibular, né, com o Enem, pode ir para vários lugares do Brasil. Verdade. E aí a criança vai, aquela adolescente, criança não, desculpa. Adolescente. O adolescente vai estudar fora sem estar preparado e às vezes não dá conta. Aí tem crise de ansiedade, tem crise de pânico, porque não teve experiências antes, né? E foi tão super protegido pelo pai. Então, assim, enquanto você tem controle, eu vou deixar ir no shopping, mas aí eu sei que eu vou deixar, vou buscar. Então, ali ela vai vivendo, né? Vou deixar dormir na casa de uma coleguinha que ela acredita, que ela confia. Depois a coleguinha vem e dorme na tua casa. Aí vou deixar ir no show, eu vou levar, sabe? Até uma certa idade eu vou levar. Depois dos 16 já vai com outra pessoa. Então, você vai fazendo uma coisa gradativa, quer dizer... Então, a criança vai aprendendo a lidar com as situações novas. Então, se ela precisar de sair para estudar fora, ela vai estar preparada, né? E agora, outra coisa, assim. Porque eu só tive meninas, né? Não tive meninos. Mas, assim, eu acho que quando a gente tem menina, a gente quer mais proteger. Já o menino, assim, é instinto mesmo, né?
Ai, que se ele namorar mais cedo, ok, a menina não. Tem isso muito ainda, né? Mas é preconceito, né, Sim, mas, Carol? mas tem isso, não tem? Muito tem ainda, mas já mudou muito, já melhorou, né? Hoje em dia a mulher já conseguiu muito mais autonomia, né? E liberdade de ser ela mesma, né? Então, eu acho que tudo tem que ter responsabilidade. Sabe que uma coisa que eu falo para os pais, assim, não tem modelo de educação perfeito, né? Tem o seu modelo, aquele que você vai dar conta de fazer. E o principal que você tem que fazer é o compromisso que você tem com aquele filho, né? Com aquele ser humano que você colocou na vida. Então, se você tem compromisso e você faz com amor e com compromisso, né? Acaba dando certo. Então, mas aprender, conhecer, discutir, né? Isso também ajuda muito, né? na educação e nos transtornos que podem surgir de uma educação opressora, de uma educação que você não escuta, né? Aquela coisa de autoridade, que quem manda. Não é mandar, né, gente? A criança, você cuida, não é manda, você cuida, né? Não, engraçado que eu tô fazendo inglês, gente. E tem um monte de adolescente na minha sala. E eu tô acompanhando, assim, isso é muito engraçado, assim, porque eu quero fazer, porque eu não tive tempo de fazer aquele inglês, né? E tem muito adolescente, eu fico acompanhando, assim. Tem um que ele é cheio de espinha e ele usa máscara até hoje para poder não aparecer espinha. Eu acho assim. Aí eu pergunto, fulano, por que você usa máscara? Ele fala, não, porque eu tô com espinha e tal, né? Isso é pandemia, né? Assim, não tem, ninguém usa mais máscara. Mas ele se sente, porque com a máscara ele se sente seguro. Então, para você, como essa questão da imagem é importante para o adolescente, né? Tem muita gente tem momento que a gente se acha feio, né? Eu tinha muita espinha, tinha o cabelo de miojo. O corpo muda muito rápido, né? Então, assim, o acolhimento, a autoaceitação, ele se sentir acolhido pela família, se sentir pertencente àquela família, respeitado, né? Isso tudo ajuda. E essa fase das acnes realmente é um sofrimento para o menino. Né? E é que a gente se sente, né? A gente olha e fala assim, meu Deus do céu, espinha e tal. Mas o adolescente... E aquele adolescente que, por exemplo... Tem aquele adolescente que é mais maduro. Sim. Que ele amadurece mais rápido e não aceita, tipo assim... ele quer sair, ele não chegou a 18 anos ainda, tem 15. Mas ele quer fazer as coisas que uma pessoa de 18 anos faz. Por exemplo... Eu escuto lá, eu tô falando que escuto, assim, os adolescentes conversando. Peguei a carteirinha do meu irmão pra entrar numa boate. Eu fiz isso, entendeu? O que o pai tem que, além de conversar, assim, pra gente ficar atento, né? Porque, assim, pra não ter... não acontecer nada. Porque a gente fica preocupado na época que... 15 anos. Igual, por exemplo, da menina, ela amadurece mais rápido, fisicamente falando. Tem menina que tem 15 pra ter 18. Mas... Tem 18 e não tem, né, Carol? Sim, eu tô dizendo assim, fisicamente para poder... Como se diz, não tem receita de bolo, não tem receita de bolo. Então, acho que a primeira coisa é você perceber o temperamento do seu filho, né? Que você vai desde criança, né? Porque a adolescência é tudo um contínuo, né? Se você foi uma criança que tomou menos remédio, que adoeceu menos, provavelmente você vai ser um adulto mais saudável. Né? Então, se você foi uma criança que os conflitos que surgiram foram bem cuidados, bem elaborados, provavelmente vai ser um adolescente também mais tranquilo, né? Então, não tem receita de bolo, não tem receita de bolo. Tanto que a gente tem, às vezes, 2 filhos, 3, e cada um é diferente. Cada um é diferente. E a criação foi a mesma. Nunca é a mesma, né, Carol? Mesmo assim, do mesmo porque, pai, com da mesma certeza, mãe. talvez hoje eu saindo daqui, você saindo daqui, a gente não sai a mesma pessoa. Porque a gente se transforma cada dia. Às vezes, uma dica que você dá, te cai uma ficha e você já muda, né? Então, a gente se transforma muito. Então, a gente não cria 2 filhos do mesmo jeito, né? É diferente. E também, geneticamente, ele traz os genes que um recebe, não é o mesmo gene do outro, né? E tem os temperamentos. Então, você percebeu o temperamento do seu filho, né? E aí, eu acho que você tem que ser muito conversado. Realmente, eu acho que tem festa que pode ir, tem festa que não pode ir, né? Então, eu acho que os pais têm que avaliar isso aí, o risco que esse filho pode correr, não só por preconceito, porque está errado, né? Você tem que avaliar todas as consequências. E não adianta, se você proíbe demais, ele sai, né? Escorrega, vai escondir, vai falar que dormiu na casa da amiga e não dormiu, né? Então, assim, o diálogo, o respeito, a conversa é fundamental. E se entender que ele é um ser humano,
em formação, que precisa de apoio, precisa de carinho, né? E de respeito. Agora, então, dá algumas dicas para as mães, né? Assim, a gente que fica tão, com o coração, sei lá, angustiado, do adolescente que às vezes fica trancado dentro do quarto, aquele que só fica no computador, né? O que a gente faz, assim? Porque, assim, tem adolescente realmente que não sai de trás, fica jogando o tempo inteiro. Não, então, ficar no quarto, assim, o que acontece na adolescência? Porque na adolescência surge o pensamento abstrato. Então, o adolescente começa a pensar, né? Então, nisso que ele começa a pensar, ele se perde no pensamento. Então, é muito comum esse tipo de isolamento, assim, no quarto. Eles querem ficar lá no quarto deles. Eles não gostam de sair com os pais, porque eles têm vergonha dos pais. Porque na adolescência, eles começam a ver que a mãe não é Mulher Maravilha, que o pai não é super-herói. Começa a pensar e ver as qualidades e defeitos, né? Começa a analisar. Então, eles têm muita vergonha de sair com os pais. Eles não gostam de sair com os pais nessa idade. E eles se isolam mesmo. Então, essa coisa de ficar no quarto é comum, né? Lógico que tudo tem limite. E em relação ao computador, eu acho que tem que ter acordos, né? Tem que ter acordos, porque realmente é um momento que o adolescente é propício a vícios, né? Então, eu acho que conversa e acordos, e tem limites, tem que ter limites, mas sempre tentando fazer um acordo com o adolescente, não imposição, né? Nem ficar também fazendo chantagem, sabe? Eu acho que a chantagem é o último. Se você não fizer isso, não te dou aquilo. Acho que você pode trabalhar com consequências. Filho, né? Como é que eu vou confiar em você que você não vai desligar o computador, se todo dia quando chega aqui você está com o computador ligado? Então, o que isso pode causar para você? Não. Quer dizer, você vai trabalhando com a consequência em cima daquilo que está acontecendo. E não com castigo, com eu vou tirar isso, tirar aquilo, né? Assim, não é que não possa ter isso, mas tem que ser sempre relacionado e você tem que escutar seu filho, né? Ele é um ser humano que tem vontade, que tem desejo, né? E ele tem direito de manifestar as emoções dele, né? Mas lógico que nesse quesito tem que ter controle, entendeu, Carol? Ainda tem que ter controle. Doutora, outro assunto também, porque o adolescente de hoje é diferente do adolescente de 20 anos atrás, né? Então, assim, eles estão se descobrindo, né? Questão de, tipo assim, tem casos, por exemplo, que ele ainda não sabe a sexualidade dele. Isso é normal, gente. Hoje em dia conversam e tá tudo certo. Então, assim, como a mãe deve agir com esse adolescente? Então, com certeza, né? Hoje o adolescente tem muito mais acesso à informação, né? E quando a gente fala de sexualidade, assim, principalmente das questões de gênero, a gente vê que hoje em dia eles já veem como muito mais natural, porque vem na televisão, vem nas novelas, e é natural, né, gente? Isso sempre existiu, né? Só que antes, os alunos, as crianças não iam para a escola, eram excluídas, né? Então, hoje em dia, os adolescentes convivem bem com isso. Talvez a nossa geração é que tem mais dificuldade, né? E quanto mais se falar sobre isso, menos preconceito se cria, né? Então, eu acredito. E a questão da sexualidade, a orientação sexual, isso só vai ficar definido mesmo para a criança, para o adolescente, desculpa, em torno de 18 anos, né? Então, tem uma fase da adolescência que é ali na fase puberal e tudo, nessa fase inicial, que às vezes eles têm aquelas brincadeiras, a gente fala a homossexualidade temporária do adolescente, que na nossa época eram brincadeiras, né? E às vezes eles confundem, porque existe muita se fala muito sobre isso, né? Não se conversa de verdade, e eles ficam confusos em relação à orientação sexual. Mas nessa idade, eles realmente, né, são muitos poucos os que já são definidos em relação à orientação sexual nessa idade inicial da adolescência. Então, assim, não se preocupem muito com isso, né? Espera chegar aos 18 anos. E conversa com seu filho. Gente. Conversa, às vezes tem uns que mas falam... é muito desespero, né? Hoje é muito... calma. Então, assim... Escute seu filho, conversa, né, a respeito, que isso pode ser apenas uma fase, né, sobre isso. Mas eu acho importante se conversar sobre isso. Não adianta negar, porque está aí, está na rua, está na televisão, está em todo lugar. Gente, o tempo acabou, doutora Vera, tá vendo como é que a gente passa rápido? Esse foi um tema, acho que esclareceu dúvidas de muita mãezinha por aí. Porque não é fácil a adolescência, mas também não é difícil e tudo passa. Não é difícil. Todos nós já fomos, né? Então é só ter maturidade e ter diálogo.
ter diálogo e estar do lado do seu filho, né? Entender que esse turbilhão que está dentro dele está dentro de vocês também, está dentro dos pais também, tá? Os pais também merecem também esse cuidado, serem ouvidos, né? E é importante também procurar ajuda dos pais quando eles estão tendo muita dificuldade de lidar. Então, essa ajuda é fundamental. E, então, esse momento, mas é um momento que passa. E se tiver afeto, respeito, carinho, né? Isso tudo vai passar. Vai passar e muito obrigada mais uma vez. E quem quiser, gente, colocar aqui uma perguntinha, a gente vê um tema legal pra vocês na próxima, não é isso, doutora? Tá certo. Cola que é sucesso e, ó, como sempre, um brinde. Um brinde. E até a próxima. Até a próxima. Obrigada, Carol. Apresentação: Carol Camurji.